para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começa agora mais um Bastidores de Brasília, o programa que traz informação e análise sobre os principais assuntos da política e da economia brasileira. Meu nome é Fernando Jasper, tenho hoje a companhia de Kelly Cadanos, Wilson Lima e Olavo Soares. Os três são correspondentes da Gazeta do Povo em Brasília. E hoje vamos falar de três assuntos principais aqui no programa. A sabatina do Cássio Nunes Marques no Senado, ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Falaremos também do caso do senador Chico Rodrigues, o senador da cueca. Vamos falar como é que está a questão do afastamento do senador lá do Senado e também de mudanças nas leis de improbidade administrativa e lavagem de dinheiro. E claro, tem tudo a ver com essa questão da corrupção, que tem muito a ver também em lavagem de dinheiro, essas suspeitas aí em torno ali do senador Chico Rodrigues. Começo conversando com Wilson Lima, que cobre Supremo Tribunal Federal. Wilson, está marcado para esta terça, aliás, essa quarta-feira de manhã, no Senado, a sabatina, né, do Cássio Nunes Marques, indicado do Bolsonaro ao Supremo. O que a gente pode esperar dessa sabatina, Wilson? Olá, Fernando. Olá, Olavo. Olá, Kelly. Principalmente olá para você, amigo da Gazeta. O que se fala no Senado, o Fernando, e também no Supremo, é que essa sabatina vai ter mais... vai parecer mais uma conversa de comadres e compadres do que necessariamente uma sabatina, tá? Eu até comentava ontem no podcast aqui da Gazeta, essa, particularmente para mim, é a minha quinta sabatina que eu já acompanho. Então, de todas, essa é que promete ser a mais morna, né, do ponto de vista jurídico. Até porque o que aconteceu foi o seguinte: durante o processo, né, que a gente chama de beijamão, né, no momento em que o indicado, o desembargador Cássio Nunes Marques, foi conversar com os senadores, ali já aconteceu uma sabatina informal. Então, os temas mais espinhosos já foram ali, de certa forma, esclarecidos ali pelos senadores. É óbvio que nesse momento de sabatina, né, os senadores na prática vão mais jogar para a plateia do que necessariamente tirar alguma dúvida ali com o Cássio Nunes Marques. É provável que ali os integrantes do Muda Senado, alguns, né, integrantes ali do PT, PDT, PSB, integrantes ali da oposição, possam fazer aí algum questionamento um pouco mais incisivo. Mas, no geral, promete ser uma sabatina bem morna, sabe, Fernando? E entre os temas que o Cássio já conversou com os senadores, que são temas um pouco mais complexos, você tem a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro, o eventual posicionamento dele sobre prisão em segunda instância, Lava Jato. Inclusive, a gente já conversou um pouco aqui no próprio bastidor sobre esses temas, que são os mais... né, são mais pertinentes ali em relação aos senadores. Há uma preocupação também em relação à divisão de poderes, né, dentro do Supremo, que isso deve ser também questionado, principalmente agora, né, com a história do senador Chico Rodrigues, né, com a determinação do afastamento temporário do senador Chico Rodrigues. Então há também uma preocupação dos senadores em saber se o Cássio tomaria uma postura semelhante à do ministro Luiz Roberto Barroso, para saber se de fato se ele também adotaria por uma decisão monocrática você determinar o afastamento de um senador. Então, na prática, esse deve ser um clima, tá? Historicamente, as sabatinas no Senado elas têm ficado cada ano cada vez mais longas, né? Eu estou aqui vendo aqui um levantamento, por exemplo, o Jasper. A ministra Rosa Weber passou por uma sabatina de 6 horas e 40, Barroso por uma sabatina de 7 horas e 40, o Fachin já passou por uma sabatina de 11 horas, o Zavascki foi uma sabatina de 8 horas, se não me engano, e o Alexandre de Moraes foi uma sabatina de 12 horas. Né? Essa também promete ser uma sabatina longa, tá? Mas é porque os senadores vão querer falar, né? Vão querer se manifestar sobre a indicação do Cássio. E é bom lembrar que, no meio de sabatina, acontece tudo, né? Então, assim, você tem desde momentos mais leves, como, por exemplo, a sabatina do Barroso. Só para a gente lembrar, teve um momento super leve na sabatina do Barroso em que ele fez uma brincadeira com casamento, né? Diz que casamento é ruim só durante os primeiros 30 anos, depois a coisa fica leve, a coisa melhora, né? Ali ele acabou ganhando a simpatia dos senadores por uma
por esse tipo de piadinha. O Fachin, por exemplo, teve que se manifestar sobre Zona Franca de Manaus. Um senador perguntou para ele: senador, o que você acha da Zona Franca de Manaus? Ele: olha, eu não tenho que achar nada, né? Isso não é assunto de competência jurídica, é uma questão econômica, então para mim isso não compete. Então isso não compete a mim. Então, assim, a sabatina do Cássio, ela promete ser uma sabatina longa, mas ela promete ser uma sabatina leve. Até porque o Cássio, ele tem uma característica de ser um desembargador leve, pelo menos até o momento. Não se sabe depois que ele vier assumir o Supremo, né? Mas nos bastidores ali do Poder Judiciário, ele é fácil no trato, né? Quando saíram as matérias sobre os indicativos de que ele cometeu plágio em suas dissertações de mestrado e de doutorado, ele falou para os interlocutores: não, isso é o quê? É trabalho da imprensa, acontece, então não vou esquentar com isso. Então, se a gente for juntar vários fatores, o fato de ele ser um jurista de fácil trato, de ser uma indicação que, de certa forma, o Senado já abençoou no momento da indicação do presidente Jair Bolsonaro, é muito provável que essa sabatina ela vai ser praticamente low proforma, na verdade. Então, não acredito, sinceramente, que a gente vai ter momentos mais drásticos, complicados, complexos, né? Eu acho que vai ser... Ela caminha para ser mais um protocolo de intenções, um protocolo de agradecimentos públicos e até de congraçamento da obra e do que fez o Cássio Nunes Marques do que necessariamente uma sabatina dura, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passa por uma sabatina nesse momento que ela é muito mais dura. Então, a sabatina do Cássio não deve ser nada complexo, sabe? E é provável... E só para fechar, Fernando, e tem temas que o Senado tradicionalmente toca, né? Principalmente na pauta de costumes. Se ele é contra o aborto, se não será contra a favor do aborto, a questão do casamento LGBTI+. Então, essa parte de costumes talvez seja parte também um pouco espinhosa, mas é muito provável que ele consiga sair sem grandes atropelos. Tá certo, Wilson. Daqui a pouco a gente já volta a conversar. Para você que está chegando agora ao Bastidores de Brasília, estamos falando aqui da sabatina do Cássio Nunes Marques no Senado. Ele é o indicado do presidente Jair Bolsonaro para compor o Supremo Tribunal Federal. Será sabatinado nesta quarta-feira, logo cedo. A Gazeta do Povo vai fazer a cobertura completa o dia todo dessa sabatina. Então, você entrando no nosso site, vai acompanhar a sabatina, a transmissão, os comentários, as notícias trazidas aí pelos nossos correspondentes, os nossos repórteres e editores. Agora, conversando com o Olavo Soares, que cobre Congresso há muito tempo. Olavo, o Wilson falou um pouquinho aí das expectativas, né, para essa sabatina. Como é que você vê o clima ali no Senado? Como é que foi anteriormente, em outras sabatinas? O que está se esperando ali no Senado para a sabatina agora do Cássio Nunes Marques? Bem, olá Jasper, olá Wilson, olá Kelly, olá pessoal que acompanha a Gazeta do Povo. Bem, o Wilson colocou muito bem, realmente o clima deve ser de aprovação, um clima tranquilo para o desembargador Cássio, que tende mesmo a ser aprovado. Vale destacar um componente importante, um componente do rito, um componente processual, que é o voto secreto, né? A gente tem tido nos últimos anos o acréscimo de transparência, de mecanismos de transparência no poder legislativo, mas essa votação, ela permanece secreta. E isso vale tanto para a votação na CCJ, na comissão, que vai ser a primeira votação, que vai ser onde vai acontecer essa sabatina, e depois na votação em plenário. São duas votações secretas. Também é importante colocar uma coisa, a votação que ocorre na CCJ, ela é uma votação de caráter consultivo, ou seja, o resultado dela não tem um peso oficial para aprovação ou para rejeição do nome do desembargador Cássio. A CCJ pode aprovar e o plenário rejeitar, a CCJ pode reprovar e o plenário aprovar, ou vice-versa. Mas, recapitulando, a gente tem a tendência de aprovação nos dois colegiados. Mas por que eu estou destacando essa questão do voto secreto? Porque isso reforça essa questão de um clima de aprovação. Como o Wilson colocou, a gente também, nós sabemos todos muito bem que nós vivemos nessa época das redes sociais, que os parlamentares eles sabem muito bem que o discurso deles não é ouvido ao vivo, os outros parlamentares não estão, para usar uma expressão bem clara, não estão nem aí porque eles estão falando, o próprio entrevistado, a própria pessoa que está sendo perguntada, às vezes não está
prestando atenção, mas mesmo assim o senador ele quer perguntar, ele quer formular a pergunta dele para poder veicular nas redes sociais dele, para poder fazer, né, uma peça de propaganda com base no que ele perguntou. Então, assim, ainda que haja esse contraste, né, uma pergunta muito feroz, digamos assim, mas na hora do voto, o voto tende a ser um voto calmo. E a gente se recorda de um caso muito emblemático, que foi a sabatina do hoje ministro Toffoli, em 2009. O Toffoli, né, acho que todo mundo sabe, mas não custa nada a gente reforçar, o Toffoli ele foi indicado pelo então presidente Lula em 2009, e na ocasião, a indicação do Toffoli foi de longe a mais controversa da era PT, a gente pode chamar assim, porque o Toffoli ele era o advogado-geral da União, mas ele era uma pessoa que chegou até a indicação ao Supremo sem ter uma carreira jurídica muito vasta, sem ter uma produção acadêmica célebre e tal. E, por outro lado, ele tinha um grande vínculo profissional e até ideológico com o PT, né? Um vínculo formal. O Toffoli foi advogado do PT, enfim. Então, a indicação do Toffoli para o Supremo foi vista na época como um verdadeiro escândalo, né? Se usava muito na época a expressão aparelhamento. Poxa, o PT está querendo dominar, está colocando o próprio advogado dentro do Supremo e tal. Mas mesmo com esse bastidor, com esse background, digamos assim, que o Toffoli chegou ao Supremo, na hora da apreciação do nome dele pelo Senado, foi tranquilo. Ele passou com 58 votos favoráveis. A oposição à época, o PSDB, o Democratas, votou a favor do Toffoli, né? Os votos contrários ao Toffoli foram muito poucos. Então, assim, a gente não tende a ver agora, no caso do Cássio, algo diferente, né? O que a gente tem visto das principais vozes que estão se opondo à indicação do Cássio, elas não são do PT, não são da rede, não são do PDT. Elas são de pessoas que apoiaram o Bolsonaro, ou no primeiro ou no segundo turno, ou em ambos os turnos, mas, enfim, pessoas que têm uma corrente da direita ou da centro-direita, que estão na linha de, olha, Bolsonaro, você traiu a gente, você colocou alguém vinculado ao Centrão, você até relembra uma suposta conexão do próprio Cássio com o PT, enfim, mas não está tendo uma grande grita de oposicionistas à esquerda ao governo Bolsonaro indo combater o Cássio. Então, assim, se a gente sabe, né, Jasper, que na história da República do Brasil, apenas 5 nomes indicados para o Supremo foram rejeitados, os 5 no governo do Floriano Peixoto, não vai ser agora que a gente vai ter uma reprovação, né? Muito improvável mesmo, né, Olavo? Interessante que você lembrou essa questão, essa expectativa em relação a essa batina do Dias Toffoli, né? Muito curioso, porque até programas atrás nós mencionamos aqui no Bastidores de Brasília que essa proximidade entre o Toffoli e o Bolsonaro, né, grande adversário do PT hoje, que é criticado aí por parte do bolsonarismo, né? Ninguém gostou, por exemplo, daquele abraço fraternal. O lendário abraço, né? Exatamente, que já ficou muito famoso aí. Agora, o Olavo falou uma coisa curiosa, Kelly, essa questão que você não vê muito a oposição, a esquerda, reclamando dessa indicação feita pelo Bolsonaro ao STF, a indicação do Cássio Nunes Marques. Você tem uma coisa curiosa para contar para a gente, né? Quer dizer, muitos da esquerda, do próprio Centrão, estão até, ou parecem, insatisfeitos com essa indicação, e a oposição à indicação vem de parte dos senadores, daquele movimento, principalmente, conhecido como Muda Senado, né? Por que eles estão se opondo a essa indicação? Qual que é a resistência entre eles? Isso mesmo, Jasper. Boa tarde para você, olá para todo mundo que acompanha o Bastidores de Brasília, ao Olavo, também a Wilson. A única dificuldade, né, que o Cássio Nunes Marques deve ter nessa sabatina e também na votação no plenário do Senado é com essa bancada aí formada por senadores do Muda Senado, né? São senadores que têm aí propostas, por exemplo, de combate à corrupção e defesa da Operação Lava Jato, né? O Cássio Nunes Marques teria aí cerca de 10 votos contrários apenas à sua nomeação, o que não vai impactar de maneira alguma a votação, porque são 81 senadores, ele só precisa de uma maioria simples, né? Então isso não deve fazer muita diferença na hora de aprovar ou não o nome dele. Mas o senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania, ele apresentou nessa semana à CCJ um voto em separado pela rejeição, né, à indicação de Cássio Nunes Marques. E por que o Muda Senado é crítico a essa indicação? Porque
o desembargador Cássio Nunes Marques tem um perfil que é garantista, né? Ou seja, que busca aí levar mais em consideração os direitos fundamentais dos réus. E por isso, muitos desses senadores acreditam que, uma vez chegando ao STF, ele deve ser um voto contrário à Operação Lava Jato. Isso explica, inclusive, por que alguns partidos, inclusive de oposição, como é o caso do PT e partidos do Centrão, defendem esse nome, né? Não há quase um consenso em torno do nome do Cássio Nunes Marques, justamente por esse perfil garantista que ele deve trazer para o Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra que o Cássio Nunes Marques, uma vez estando no Supremo, ele vai ocupar uma cadeira deixada pelo ministro Celso de Mello na segunda turma do STF, que é onde são julgados habeas corpus e outros recursos da Operação Lava Jato, que vêm de outras instâncias, né, da primeira, da segunda instância, e também vai participar de julgamentos de ações penais no plenário, né, referentes à Operação Lava Jato. Ele deve se juntar aí aos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que já atuam na segunda turma, que são ministros críticos à Operação Lava Jato, também são dessa ala garantista do Supremo Tribunal Federal. Ele deve fazer coro aí com esses dois ministros na turma e aí formar uma maioria com um perfil mais garantista nesse colegiado. E no plenário do Supremo Tribunal Federal, esse trio ainda tem o reforço aí do ministro Dias Toffoli, por exemplo, que também se junta a essa turma mais garantista na maior parte dos julgamentos. Hoje, até se aposentar, o ministro Celso de Mello, ele era garantista, mas ele também tinha votos favoráveis à Operação Lava Jato. Então, ele acabava sendo um meio termo, acabava sendo ali o fiel da balança em muitos dos julgamentos. Com o Cássio Nunes Marques na cadeira do Celso de Mello, isso pode mudar, essa correlação de forças entre os ministros mais punitivistas e os ministros mais garantistas pode mudar, os julgamentos tendem a terminar cada vez mais apertados e essa diferença pode aí prejudicar, inclusive, a Operação Lava Jato em alguns julgamentos, tanto na segunda turma quanto no plenário do Supremo. Certo, Kelly, obrigado. Daqui a pouco voltamos a conversar. É bem interessante essa questão, né, que a Kelly, o Lavo, o Wilson trouxeram para a gente. Essa indicação do Cássio Nunes Marques, ela provocou umas divisões inesperadas, né? Então, os bolsonaristas, em geral, não gostaram da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Acho que tudo que eles não queriam era um garantista no STF, prefeririam aí um punitivista ou alguém que tivesse posições mais firmes nas questões morais e de costumes, ou alguém mesmo que fosse ligado às igrejas evangélicas, enfim, né? Ele não é, entre aspas, terrivelmente evangélico, como dizia o presidente Jair Bolsonaro. E aí essa indicação ao mesmo tempo agradou uma boa parte da oposição, né, do PT e do Centrão também, uma questão muito curiosa mesmo. Agora, mudando ligeiramente de assunto, mas ainda falando de STF e Senado, gostaria de pedir para o Wilson Lima como é que está o caso do senador Chico Rodrigues, que ficou conhecido aí como o senador da cueca, né, entre outras expressões, porque com ele foi encontrado em casa dinheiro ali nas partes mais íntimas, né? Tivemos novidades nesse caso, né, Wilson? Ele tinha pedido afastamento, ele pediu afastamento, ampliou esse pedido. Como é que está a situação dele, tanto ali em relação ao Senado, quanto em relação ao STF, Wilson? Então, Fernando, na verdade, esse caso é praticamente uma novidade a cada 5 minutos, né? Então, por exemplo, eu estou com uma nova decisão do ministro Barroso, né? Que ela foi proferida no início da tarde dessa terça-feira, já suspendendo a suspensão. Vamos lá, deixa eu explicar direitinho. Determinando o seguinte, o ministro Barroso determinou na semana passada o afastamento do senador Chico Rodrigues. Tá? Ele foi afastado de forma preliminar, enfim. E só que nessa terça-feira, o próprio senador, ele abriu mão de ficar esse tempo no mandato. Ele se afastou do mandato durante 121 dias, tá? E aí, pegando essa decisão agora do início da tarde dessa terça-feira, o ministro Barroso resolveu revogar a suspensão anterior, revogar a decisão da semana passada. Isso esvazia um eventual julgamento que aconteceria no Supremo agora na quarta-feira, e aí vale a decisão do próprio senador.
Tá? É bom lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele determinou na semana passada a suspensão do senador Chico Rodrigues, né, ele queria que fosse resguardada ali parte da investigação. Porque no momento em que o senador ele foi pego em flagrante ali com dinheiro nas partes íntimas, na cueca, né, a Polícia Federal enxergou ali uma tentativa de ocultação de prova de um suposto crime, enfim, envolvendo desvio de recursos da Covid-19. E aí a Polícia Federal ingressou com uma petição pedindo a prisão do Chico Rodrigues. A PGR enxergou que não era necessária a prisão, mas que só uma medida cautelar como o senador, se o senador ficasse, por exemplo, em casa com tornozeleira eletrônica, já seria uma medida suficiente para isso. Mas o Barroso resolveu, olha, se eu vou afastá-lo do mandato durante 90 dias, isso aí é possível que a gente consiga resguardar as provas. Com o desgaste que ele foi sofrendo no Senado, e aí o Olavo pode falar isso melhor um pouco para a gente, né, aquela pressão que ele sofreu nos últimos dias para se afastar em definitivo, porque, enfim, já envolveu o Conselho de Ética, etc, etc, etc. O próprio senador Chico Rodrigues, ele resolveu se afastar por um período de 121 dias. No momento que ele se afastou, o ministro Barroso decidiu aqui, agora há pouco, né, que não faria mais sentido se manter a decisão do Supremo, já que o próprio senador já tinha tomado a sua decisão de deixar o Senado. Entretanto, porém, contudo, todavia, já diria aquele professor de português, né, o ministro Barroso ele deixa uma coisa muito clara aqui na decisão, né, diante do exposto, portanto, a licença requerida pelo senador, se refere ao seu afastamento temporário, porém o investigado não poderá se valer do cargo para dificultar as apurações e continuar a cometer eventuais delitos. Então, o Barroso também determina aqui que o próprio, apesar dessa suspensão da liminar anterior, ele determina que o senador ele não mantenha contato com outras pessoas envolvidas nesse esquema da Covid, né, do qual ele é acusado. Então, com uma terça-feira cheia de reviravoltas, né, nós começamos o dia imaginando que seria julgado um caso no Supremo. Esse caso não vai ser mais julgado, porque se perdeu o objeto, né, utilizando o termo técnico, né, quer dizer, o caso que seria julgado seria a confirmação do afastamento do senador, mas como ele já se afastou, então esse caso já perdeu o objeto no Supremo, e aí agora é uma questão muito mais de Senado, se ele vai continuar sendo afastado, se ele vai ser alvo de um processo no Conselho de Ética, quando esse Conselho de Ética vai ser instaurado, do que necessariamente uma questão de justiça. Perfeito, Wilson. Eu ia começar perguntando para você, Olavo. Primeiro, se o Chico Rodrigues pede afastamento, quem é que assume o lugar dele, Olavo? É legal, a renovação na política é um sopro de esperança para o nosso eleitorado, né, Jasper? Porque quem assume o mandato é o suplente, do primeiro suplente do senador Chico Rodrigues, que vem a ser Pedro Arthur Rodrigues, filho do senador, né? Vale destacar que não há nada de ilegal nisso, né? As chapas de senador e suplentes, os dois suplentes, são chapas formadas de maneira livre, né? Cada candidato pode formar como quiser, e o então candidato Chico Rodrigues escolheu o seu filho para ser seu suplente. Então teremos o Pedro Arthur Rodrigues assumindo a vaga de senador por Roraima na licença do seu pai, Chico Rodrigues. É muito curioso porque o Chico Rodrigues, né, deve assumir o filho dele, a cadeira dele. O Chico Rodrigues foi um dos senadores que derrotaram, né, o Romero Jucá na eleição de 2018, né, e Romero Jucá teve lá seus problemas com a justiça, respondendo processos e tal, e muita gente via ali uma grande derrota política, uma derrota, entre aspas, da corrupção ou dos esquemas da velha política, e aí a gente vê essa questão curiosa, né? O Chico Rodrigues nessa situação, e aí assume justamente o filho dele. Uma tradição dos senadores é ter como suplente financiadores de campanha ou parentes, né? Então, acho que esse é um caso clássico aí. Que é o caso, só te interromper, que é o caso do Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre tem como primeiro suplente o irmão dele, o Josiel, que atualmente é candidato a prefeito de Macapá, e o Josiel, ele, se dependesse do Alcolumbre, ele já seria senador, porque o Alcolumbre, em 2018, se candidatou ao governo do estado, e ele só não o Alcolumbre só é senador porque ele não conseguiu ser eleito governador em 2018. Então já teríamos mais aí um parente ocupando o mandato de senador, né? Exatamente, assim cada um vai ocupando um cargo, as famílias
vão fazendo o seu trabalho aí, né, pela política, né, cada um em cargo diferente, aí o eleitor avalia como acha mais adequado. Agora, Olavo, eu ia te perguntar o seguinte, né, teve esse afastamento, agora ele está afastado, pedido dele mesmo, né, o STF, como mostrou o Wilson, né, suspendeu a suspensão, ele está afastado da mesma forma. Agora, como é que o bolsonarismo e como é que o próprio Senado lidaram com esse afastamento? Eu falo do bolsonarismo porque ele era vice-líder do governo lá no Senado, né, Olavo? Exato, Jasper. Olha, é interessante verificar, porque assim, o caso, até pelo anedótico, digamos assim, que envolve esse caso, ele teve uma reação praticamente unânime, né? Assim, pouquíssimas vozes foram a público para defender o senador Chico Rodrigues. A gente teve o senador Vanderlan Cardoso, de Goiás, que disse que o senador era uma boa pessoa, algo desse tipo, mas assim, não houve vozes que foram a público para dizer, olha, esse cara é legal, vamos defender, não teve isso, né? O máximo que a gente teve foram alguns senadores que se manifestaram publicamente contrários à decisão do ministro Barroso de afastar o senador Chico. E esses senadores, aí teve o Ângelo Coronel, da Bahia, o senador Plínio Valério, do Amazonas, que colocaram o seguinte, olha, não vou entrar no mérito do que o senador Chico fez ou não fez. Não estou defendendo o Chico Rodrigues. Só estou dizendo que o afastamento de maneira monocrática por um ministro do Supremo é algo com o qual eu não concordo. Enfim, a gente só teve esse tipo de defesa. Chegando especificamente ao bolsonarismo, né, pelo fato de o Chico Rodrigues ser até aquele dia vice-líder do governo no Senado, a gente teve também esse contexto de rejeição. Nenhum bolsonarista foi para dizer que é o nosso líder, estamos tentando defendê-lo e por aí vai. O que a gente teve, para usar uma expressão bem popular, foi aquela tentativa de fazer do limão uma limonada, né? A gente viu os apoiadores do presidente Bolsonaro tentando fazer com que esse episódio se revertesse de maneira positiva para o governo. Por quê? Primeiro lugar, para dizer que a rejeição ao nome do Chico Rodrigues, a retirada do Chico Rodrigues da vice-liderança, indicaria uma repulsa do presidente Bolsonaro à corrupção. Então é isso, olha galera, a gente tem um vice-líder, ele foi pego com a boca na botija, não é mais nosso vice-líder. Nós não compactuamos com a corrupção. É assim que a gente age. Então, né, essa maneira de tentar, né, enfim, jogar de maneira que nós não concordamos com a corrupção. O outro aspecto também ligado a isso, que aí a Kelly pode até falar com mais propriedade, mas vai remeter à queda do Sérgio Moro. Porque a gente se recorda bem lá em abril, lá em março, que o Sérgio Moro caiu na troca de acusações entre ele e o Bolsonaro, de uma suposta interferência do Bolsonaro, uma tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. E aí o que o pessoal do Bolsonaro está dizendo? Olha, galera, vocês estão vendo como o Bolsonaro não interfere na Polícia Federal? Porque se ele interferisse, ele não mandaria, ele barraria uma operação contra o vice-líder dele. Então isso mostra como a Polícia Federal é autônoma na gestão Bolsonaro. E essa narrativa toda, Jasper e pessoal, ela está sendo bem sucedida, né? A gente tem visto os adversários do governo Bolsonaro, o centro, enfim, está rejeitando, está tentando grudar o episódio no Bolsonaro como esperado. Mas dentro do bolsonarismo, dentro de apoiadores do Bolsonaro, eu arriscaria dizer que o impacto disso é zero. Né? Nenhuma pessoa que defende o governo do Bolsonaro passou a deixar de defender por conta desse episódio. Porque a leitura que foi feita, a estratégia que foi feita por parte do presidente e dos seus apoiadores foi bem sucedida. Pois é, Kelly, o Olavo mandou a questão para você. Realmente, ter essa tentativa de transformar o limão em limonada, né? Eu lembro que o PT também, na época da Lava Jato, o PT lembrava, olha, deixei de trabalhar para o federal. Só para colocar uma coisa aqui, só fazer uma correção na metáfora, porque eu falei do limão de limonada, também tem chamado golpe na voadora, né? Porque a voadora foi o que o próprio Bolsonaro colocou, né? Que nesse governo se dá voadora aos corruptos, e aí muito se falou que esse caso da retirada do Chico Rodrigues era também uma voadora, né? Desculpa interromper, mas eu queria também relembrar essa metáfora do presidente Bolsonaro. Exatamente, eles conseguiram aproveitar inclusive isso, né? E Kelly, na época do PT também havia um pouco isso, mas não sei se pegou, né? Que o PT falava, olha, a gente deu toda a liberdade para a Polícia Federal agir, ela só está agindo, né, no caso da Lava Jato, porque ela teve toda a liberdade para fazer isso, né? Cada governo tenta lidar com essas situações da forma que dá, né?
Exatamente, né? Teve esse caso na época, mesmo no auge ali da Lava Jato, 2014 até 2016, esse era um discurso que era muito utilizado pelos petistas, né? De que a Polícia Federal só teve a autonomia que tem hoje graças a uma estruturação nos governos petistas. E eles também aí clamam, né, um reconhecimento pela independência do próprio Ministério Público, né? Eles também, os petistas, eles também defendem que foi durante os governos petistas, a partir do primeiro governo do ex-presidente Lula, que essas instituições de controle, esses órgãos de controle, de investigação, conseguiram trabalhar com independência para produzir resultados como, por exemplo, o da Operação Lava Jato. Então, esse é um discurso que não é novo, né? Um discurso que a gente conhece bem, pelo menos desde o primeiro governo Lula, né? Desde a época do mensalão já se usava esse discurso de que a Polícia Federal só está conseguindo trabalhar porque a gente não está interferindo, a gente está fortalecendo a Polícia Federal. Então, é um discurso que realmente já vem de muito tempo. Por falar nisso, Kelly, tem uma outra questão aqui, um outro assunto do nosso programa, que são mudanças em leis que falam justamente sobre lavagem de dinheiro e improbidade administrativa, né? Eu queria que você comentasse para a gente o que está sendo gestado aí no Congresso, primeiramente nesse caso aí da lavagem de dinheiro, Kelly. Então, Jasper, e para todo mundo que está assistindo, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele criou recentemente, agora no mês de setembro, uma comissão de juristas para fazer ali algumas análises e algumas propostas de alterações na lei de lavagem de dinheiro brasileira, né? São 43. A primeira coisa que chama a atenção nessa comissão é a composição dela, né? A composição de juristas. São 43 integrantes, entre integrantes fixos e outros advogados que têm função apenas consultiva, mas desses 43, 24 são advogados. E desses advogados, 18 defendem ou já defenderam políticos enrolados aí em crimes de lavagem de dinheiro. Isso chamou muita atenção de alguns membros do Ministério Público, porque há uma preocupação em relação ao que se pode alterar na legislação de lavagem de dinheiro. Isso porque a lei, quando ela beneficia o réu, ela retroage, ou seja, ela pode, essa comissão, ao propor alterações, se forem aprovadas e sancionadas, essas alterações podem beneficiar até mesmo aqueles réus que já estão cumprindo pena por lavagem de dinheiro. Caso alguma conduta deixe de ser tipificada na lei, por exemplo, essas pessoas que já estão cumprindo pena seriam soltas, porque essa conduta já não é mais crime. Então, essa é uma das principais preocupações. E entre esses advogados que eu mencionei, que são advogados de políticos envolvidos, a gente tem, por exemplo, advogados do ex-presidente Lula, a gente tem advogados do ex-ministro Gedel Vieira Lima, aquele que teve 51 milhões encontrados em seu apartamento, né? Aquele bunker, né, que ficou muito conhecido. Advogados do Eduardo Cunha, que é ex-presidente da Câmara, atualmente preso na Operação Lava Jato, do Sérgio Machado, do Romero Jucá, que a gente já mencionou aqui, da deputada Gleisi Hoffmann, do Ike Batista, enfim, uma série de advogados, de personalidades políticas e de empresários que já foram acusados de lavagem de dinheiro, alguns, inclusive, já até condenados e cumprindo penas. O relator dessa comissão é o desembargador do TRF1, o Ney Belo. Esse desembargador, para a gente ter uma ideia da preocupação que essa comissão está causando, principalmente em membros do Ministério Público, é o desembargador que lá em 2017 concedeu uma prisão domiciliar para o Gedel Vieira Lima, mesmo não tendo tornozeleiras eletrônicas disponíveis para que ele fosse solto. Nessa época, o Gedel tinha sido preso na Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão, e poucos meses depois ele teria sido alvo desse mandado de busca e apreensão que localizou ali 51 milhões guardados em um apartamento dele. Então, há esse temor em relação ao que pode ser mexido na lei de lavagem de dinheiro por essa comissão. Inclusive, a Transparência Internacional, nessa semana, alertou a OCDE, né, em relação à expectativa de mudança nessa lei. Também chama atenção o fato do COAF, que é um órgão hoje que tem a atribuição de fiscalizar
e tentar prevenir atos de lavagem de dinheiro, não ter nenhum representante nessa comissão e sequer ter sido mencionado no ofício em que foi aberta essa comissão de juristas, né? A primeira reunião já ocorreu na semana passada, onde já foram apresentadas algumas propostas. Essa reunião, inclusive, fora da agenda oficial da comissão, que teria que estar disponível no site da Câmara, e também fechada, sem que ninguém de fora dessa comissão pudesse acompanhar. Eu conversei com alguns procuradores, enfim, que tiveram notícias do que foi discutido nessa comissão, inclusive vai ter uma matéria no site da Gazeta do Povo em breve em relação a isso, mas o que mais chamou a atenção é que os advogados, eles estão propondo, por exemplo, que o crime de ocultação deixe de ser considerado lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, no caso do Gedel, que ele somente ocultou os 51 milhões de reais, ele só deixou guardados no apartamento, isso deixaria de ser crime. A mesma coisa o senador Chico Rodrigues, né? Ele só ocultou esse dinheiro, ele não tentou comprar outros bens, ele não tentou disfarçar de maneira nenhuma, ele só estava guardando esse dinheiro em casa. Então, isso também deixaria de ser crime de lavagem de dinheiro, de acordo com essas alterações, as primeiras alterações que já foram propostas nessa comissão de juristas. Então, isso tem preocupado muito os procuradores, enfim, uma série de figuras que defendem principalmente o combate à corrupção, porque a lei de lavagem de dinheiro é uma lei muito importante para combater a corrupção e também para combater, por exemplo, o tráfico de drogas, o terrorismo, não só a corrupção, como uma série de outros crimes que também tem aí na lavagem de dinheiro uma sequência, né, de crimes para disfarçar a origem ilícita de recursos que são obtidos através de atividades ilegais. Exatamente. O dinheiro a ser lavado, né, o dinheiro sujo a ser lavado não é sempre relacionado à corrupção. Pode ser relacionado justamente a outros crimes e realmente chama muito a atenção algumas das alterações que estão sendo estudadas, chama a atenção a forma como isso está sendo discutido, né? Uma reunião fechada, ninguém tem acesso, nada transparente. E essa questão da ocultação, né, é curioso porque a questão da ocultação, no caso do senador Chico Rodrigues, andou sendo comparada justamente à ocultação feita lá pelo Gedel, né? São formas diferentes, né? Claro que ele fez essa ocultação ali em cima da hora, mas enfim, a internet acabou fazendo essa comparação. Né? Foi um pouco mais criativa essa ocultação. Exatamente, e aí deixaria de ser crime. Outra questão que está sendo discutida, né, que essa está mais adiantada até, são mudanças aí na lei contra a improbidade administrativa, né? Exatamente. Tem um relatório, inclusive, que já está pronto, já foi protocolado oficialmente pelo deputado Carlos Arantin, que é do PT de São Paulo, e ele prevê o afrouxamento aí dessa lei de improbidade administrativa, né? Esse relatório também é fruto de uma comissão de juristas, inclusive, que foi criada em 2018. Inclusive, há especulações aí de que o relator dessa comissão de juristas, que é o ministro do STJ, Mauro Campbell, ele foi o líder dessa comissão, preparou esse relatório, e há uma especulação dos bastidores de que ele estaria tentando vender aí uma suavidade nessa lei de improbidade administrativa, justamente para conseguir uma indicação para atuar no Supremo Tribunal Federal, né? Essa tese acabou ganhando força, inclusive, com essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, né? A própria indicação do Cássio Nunes Marques, de quem a gente estava falando no início do programa, é um sinal muito claro dessa aproximação, foi considerado como uma vitória para o Centrão, já que ele é patrocinado por políticos importantes desse grupo na Câmara dos Deputados. E essas alterações, elas também causaram aí uma aliança improvável na Câmara, né? Porque a gente viu o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que é do PP do Paraná, trabalhar junto com o Ricardo Zarantin, que é do PT, né? Portanto, oposição ao governo, tudo isso com a simpatia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Então a gente viu situação, oposição, presidente da Câmara, todo mundo trabalhando junto para propiciar a apresentação desse relatório com essas mudanças. E o que prevêem essas alterações, né? A principal delas é retirar da lei a forma culposa do crime de improbidade administrativa. O que isso significa? Só vai ser crime de improbidade administrativa quando um agente público, enfim, ele atuar com a intenção
de praticar um ato de improbidade administrativa. Se não houver intenção de praticar esse ato, não é crime. Outra coisa, a negligência também não vai mais ser punida na forma da lei de improbidade administrativa e só vai ser improbidade se houver perda patrimonial para a administração pública. E aí tem uma série de coisas que deixam de ser crimes. Por exemplo, a carteirada, a contratação de parentes, entre outros atos aí que estão previstos hoje em lei, deixam de ser improbidade. Porque o relatório prevê a suspensão ali, a supressão completa do artigo 11, que fala que é ato de improbidade administrativa qualquer ato que fira princípios da administração pública, que aí entra, né, a carteirada, entra contratação de parentes, entra uma série de atos que são considerados hoje improbidade. As punições também vão passar a ser mais brandas se esse relatório for aprovado na íntegra. Hoje, a pena de improbidade administrativa é de 8 a 10 anos. Essa pena passaria a ser de 4 a 12 anos. Apesar da pena máxima aumentar, é muito raro alguém ser condenado já de primeira a pena máxima de um crime. O que acontece geralmente é que as pessoas, principalmente se for um réu primário, é condenado a pena mais branda, né, a pena mínima, que nesse caso passa de 8 para 4 anos de prisão. 4 anos, inclusive, sequer é um regime fechado, né? Prisão em regime aberto, né? Pode ser, inclusive, substituído por prestação de serviços. A multa também muda. A multa antes era de até 3 vezes do valor do acréscimo patrimonial do condenado. Agora passa a ser somente equivalente a esse valor. Além disso, suspensão de direitos políticos também, que era de 5 a 8 anos, vai passar para ser de 4 a 10 anos, se esse relatório for aprovado. E tudo isso só vai acontecer depois do trânsito em julgado das ações. A gente tem na Câmara a discussão da execução da pena após segunda instância, né, que vale também para ações penais, mas também vai valer para outras categorias do direito, mas o relatório do Zarantini, ele traz especificamente ali uma previsão para que isso só valha depois do trânsito em julgado das ações. Enfim, isso tem preocupado muito, né, quem acompanha isso de perto, porque a lei de improbidade administrativa é um instrumento muito importante também para combater a corrupção no Brasil. Então, a partir do momento que você afrouxa essa lei, tira ali um monte de previsões, um monte de coisas que hoje são crime, vão passar a não ser, mexe na punição. Também tem a questão da prescrição que vai mudar, vai ficar um pouco mais curta a prescrição. As investigações vão ter prazo de 180 dias corridos para serem concluídas pelo Ministério Público, só podem ser prorrogadas, inclusive, uma única vez pelo mesmo período. Então, tudo isso tem preocupado muito procuradores e entidades que buscam aí o combate à corrupção no país. Isso tem chamado bastante atenção, Jasper. Pois é, Kelly, causa preocupação em muita gente que se preocupa com todas essas questões. Imagino que cause algum alívio a pessoas que cometeram ou cometem crimes, né? O que hoje é tipificado como crime de lavagem de dinheiro ou de improbidade administrativa, né? Pode não ser mais crime, ou a multa pode ser menor, entre várias outras coisas que você mencionou aí. Não sei se é uma boa notícia para o conjunto da população, que eu imagino está preocupada com essas questões e gostaria, sim, de punições severas, no mínimo severas como são hoje, né? Agora, para a gente encerrar o programa, até em nome da memória, chamo novamente a Wilson Lima para relembrar um caso de dinheiro na cueca, né? O dinheiro na cueca do senador Chico Rodrigues está longe, né, de ser novidade no Brasil. Teve um outro caso notório aí na época do governo do PT, né, Wilson? Então, Jasper, como dizem por aí, né, recordar é viver, né? E durante o programa, enquanto o Olavo estava falando um pouco das semelhanças, né, a Kelly também falando sobre a semelhança dos casos, inclusive nos discursos, eu fiz aqui uma pesquisa rápida e acabei achando aqui uma reportagem aqui do dia 9 de julho de 2005, ou seja, há 15 anos, né, pouco mais de 15 anos, sobre o caso lá do assessor o petista, né, o José Adalberto Vieira da Silva, né, que foi encontrado com $100 mil na cueca, né, no aeroporto de São Paulo. E o engraçado é que na época o ministro da Justiça era o hoje falecido Márcio Tomás Bastos. E a frase do Márcio Tomás Bastos na época era o seguinte: reiteramos a determinação
de que todos os fatos têm de ser apurados até o fim. E depois ele completou: não perseguimos amigos, não protegemos amigos e também não perseguimos inimigos. Ou seja, o tempo passa, mas o discurso é o mesmo. E na época, só para a gente fechar, na época eles fizeram, o governo fazia a correlação desse caso a um outro caso que ocorreu em 2002, quando a Polícia Federal fez uma batida lá na sede da Alunos, que acabou atingindo a Rosiana Sarney, né? Que é aquela operação da Alunos que acabou com a pretensão da Rosiana de ser presidente do país. Quer dizer, ou seja, Fernando, Olavo, Kelly, você é amigo da Gazeta, a gente percebe que o noticiário político passa o tempo e fica parecendo Dark, né? E volta e vai, e os fatos são os mesmos, mas os personagens mudam, mas os fatos são os mesmos, o tempo passa e a gente acaba se dando conta de episódios muito parecidos na história política nacional. Exatamente, passa o tempo, passa o governo e quer. A gente está falando aqui em dinheiro na cueca, e a gente falou em dinheiro na cueca agora, do senador Chico Rodrigues e do PT, e a gente lembra que na Operação Lava Jato também teve episódios, assim, já no início da operação, né? Lá em 2014, quando foram presos os primeiros doleiros envolvidos na operação, a doleira Nelma Kodama foi presa, inclusive tentando embarcar para a Europa com dinheiro na calcinha, né? E essa cena, eu lembro bem que eu cobri desde o começo da Operação Lava Jato, e eu lembro que isso virou, inclusive, uma cena engraçadíssima na CPI da Petrobras, né, que foi aberta no Congresso. Os deputados e senadores chegaram a ir a Curitiba para fazer algumas sessões ouvindo presos da Operação Lava Jato. E a Nelma Kodama foi uma figura muito excêntrica, vamos dizer assim, dessa CPI, da Petrobras. Ela chegou a cantar na CPI, chegou a cantar Roberto Carlos, enfim, ela se defendeu sobre esse dinheiro, inclusive dizendo que o dinheiro não estava na calcinha, estava no bolso de trás da calça, né, que ela usava para embarcar. Inclusive chegou a levantar, virar de costas, apontar, enfim, toda essa situação envolvendo a CPI da Petrobras. Então, é um modus operandi que já é muito conhecido no Brasil, né? É realmente muito peculiar o depoimento da Nelma Kodama aqui em Curitiba. Realmente teve vários lances como esse que a Kelly comentou. Então, como eu estava dizendo, Wilson, né? Quer dizer, passa o tempo, mudam os personagens do governo, mas a política brasileira dá muitas voltas, às vezes para no mesmo lugar. O que muda mesmo é que a gente aumenta o repertório de piadas boas e ruins, enfim, mas nós, a internet, o brasileiro, não vai perder a chance de fazer piada com essas questões todas, que no fundo são bastante tristes, né? Mas o que resta é rir muitas vezes mesmo, né? Quero agradecer a participação da Kelly Cadanos, do Wilson Lima, do Olavo Soares, os três são correspondentes da Gazeta do Povo em Brasília, e lembrar que nesta quarta-feira tem cobertura completa da Gazeta do Povo sobre a sabatina do Cássio Nunes Marques no Senado, ele que é o indicado do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro indicado aí para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Muito obrigado a todos, obrigado ao Rodrigo Serpinski, nosso editor, ao produtor Rodrigo Fernandes e principalmente a você que acompanhou mais esta edição do Bastidores de Brasília. Até a próxima!